E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui ó, um pedido especial aqui ó. Rapaz, vamos ver aqui ó do canal Nerd All Stars, o relógio do juízo final, Doomsday Clock, história completa. Pessoal, esse aqui vai ser um vídeo longo. Então, prepara aquela marmita braba, aquela bebidinha boa. Eu já tomei aqui, ó, meu café da manhã, então tô preparado para encarar esse vídeo aí junto com vocês. Pessoal, não esquece de deixar então aquele like, se inscreve no canal também. Vai, galera! Bora aí ajudar a fortalecer vídeo todo dia aí para alegrar os seus dias. Aí, ó, que maravilha. Tamo junto, galera. Vamos ver, eu não sei do que se trata, mas conhecendo nosso amigo aqui, deve ser aquelas histórias de quadrinho braba pra caramba. Pô, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo então. Vamos de play! Fala galera, hoje é dia de o relógio do juízo final. Relógio do Juízo Final, ou Doomsday Clock no original, é uma história da DC, escrita por Geoff Johns e desenhada por Gary Frank, iniciada em novembro de 2017 e finalizada em dezembro de 2019. O universo de Watchmen encontra o universo de super-heróis da DC. O relógio do juízo final chegou à meia-noite num dos mundos, enquanto o outro tá à beira de um colapso também. E os únicos que podem fazer algo nesse momento são Superman e o Dr. Manhattan. Doomsday Clock é um novo reboot da DC, mas para entender a saga é necessário ter alguns conhecimentos prévios. Bora. Na descrição vai ter vários links importantes para isso. A história principal que você tem que conhecer antes é obviamente o Watchmen. Mas além disso, é importante conhecer o Flashpoint, o One Shot da DC Renascimento e o Bottom. Não. Entender o que é os Novos 52 é bom também, e saber o que de fato é o tal do relógio do juízo final também ajuda um pouco. Como eu disse, para todos esses assuntos já tem vídeo aqui no canal, então dá uma olhada primeiro nos links da descrição e depois volta aqui. Não vai dar não, meu amigo. Se você já conhece tudo isso, antes de continuar se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro de todas as novidades e dos bastidores do canal. E agora sim, vamos finalmente para a história, senta aí. Tenta que lá vem a Já história. tô preparado! A história começa em 22 de novembro de 1992. 7 anos se passaram desde o massacre de Nova York no universo de Watchmen, onde Ozymandias matou 3 milhões de pessoas para evitar uma guerra nuclear. Acontece que o diário de Rorschach foi encontrado e foi mantido em segredo esse tempo todo pela Casa Branca, mas agora ele foi revelado ao mundo, contando a real história por trás da tal invasão alienígena. E o sonho americano se tornou um pesadelo. Todos se revoltaram e Deus já não estava mais ali para ajudá-los. Caramba! Literalmente, o Dr. Manhattan desapareceu e nunca mais foi visto. Entendi. Os conflitos nucleares são mais prováveis do que nunca. Eventos absurdos acontecem por toda parte. A União Europeia entrou em colapso, a Rússia ameaça invadir a Polônia, a Coreia do Norte tem poder para destruir o Texas de uma só vez. Norte-americanos estão fugindo agora para o México. E o homem considerado responsável por tudo isso agora é Adrian Veidt, o Ozymandias. Os russos dizem que os Estados Unidos estão por trás de tudo isso. Então Ozymandias precisa ser capturado e ser responsabilizado pelos seus atos de forma independente para provar o não envolvimento do país. Mas Adrian está desaparecido, assim como seus antigos companheiros mascarados. Coruja e Espectral vivem com outros nomes. Ninguém sabe o que aconteceu ao Rorschach. O comediante morreu 7 anos atrás e o Dr. Manhattan simplesmente desapareceu. Em Karnak, a base de Adrian na Antártida, uma equipe militar invade, mas também não encontrando nada além de um raio-x indicando câncer no cérebro de um paciente.
Ao mesmo tempo, as emissoras de notícias eram proibidas e foram substituídas por um único boletim oficial dos Estados Unidos, que indicava que a Rússia avançava cada vez mais e a única resposta seria uma bomba atômica. Enquanto esse caos acontecia, numa prisão vemos Rorschach invadindo, mas esse não era Walter Kovacs, e sim um novo Rorschach. Ele encontra a cela que procurava. E enquanto vira a chave, outras mãos viram outras chaves ativando o lançamento de ogivas nucleares, tanto do lado norte-americano como do lado russo. Assim, o Rorschach encontra Erica Manson, a marionete. O Rorschach diz para que a marionete o acompanhe, e assim ela poderia ter o seu filho de volta, que foi tirado dela exatamente por ser uma criminosa. O Rorschach não sabe onde o garoto tá, mas o seu parceiro sabe. Ela então aceita acompanhá-lo sem entender ainda para onde ou porquê. Mas a marionete só vai se o seu marido for também. Eles então vão atrás de Marcus Mais, o mímico, que segundo a marionete estava fazendo uma performance onde estava sendo espancado por presos só para depois fazer uma virada dramática. E imediatamente, com um grande sorriso, o mímico mata a todos ali, partindo com a sua esposa e com o Rorschach, mas não antes sem buscar suas armas detidas. Armas imaginárias ou invisíveis. Eu ia dizer mímico, né? Abandonando a prisão, o Rorschach leva o casal pelos esgotos de Nova York, passando pelos túneis subterrâneos e chegando até o seu destino, até o Ninho da Coruja, a casa de Dan Dreiberg. Só que o parceiro desse Rorschach não é o Coruja como acontecia com o anterior. O parceiro dele se revela nesse instante. Ozymandias sai das sombras com uma jovem Bubastis nos braços. A marionete imediatamente ameaça matá-lo se ele não disser onde está o seu filho. Mas Ozymandias, com a sua calma habitual, responde que vai lhes pagar até 200 milhões de dólares pelo trabalho e vai lhes contar tudo o que ela deseja saber, mas só depois de cumprirem a sua missão, de encontrar Deus. Ozymandias revela que tá com câncer no cérebro. Né? Aquele raio-x na Antártida era dele próprio. Ele tá morrendo, mas quer reparar o seu erro antes, e para isso ele precisa achar e convencer o único ser que pode resolver toda essa bagunça, o Dr. Manhattan. E essa é a missão, encontrá-lo onde quer que esteja, independente de qualquer realidade. É nesse momento que vemos outra realidade. O universo tradicional da DC, a Terra Prime, onde o Superman tá dormindo e tem um pesadelo revendo a morte dos seus pais no dia da sua formatura. A noite onde Martha e Jonathan Kent morreram logo depois de uma conversa sobre Clark não poder revelar os seus poderes. Clark é acordado por Lois porque ele gritava e flutuava enquanto dormia. E ela diz que não se lembra de quando foi a última vez que o seu marido teve um pesadelo. Acontece que Clark, na verdade, nunca teve um. No universo de Watchmen, Ozymandias dá a marionete ao mímico seus uniformes originais, enquanto ele prepara a arte, a antiga nave do Coruja, para fazer uma viagem. O casal coloca os seus uniformes enquanto vemos quem eles eram e por que são importantes. Marionete e Mímico eram criminosos extremamente perigosos porque eles realmente matavam sem piedade. Até que durante o assalto a um banco, o Dr. Manhattan apareceu e quando ele estava prestes a acabar com o Mímico, a marionete ficou na sua frente como um escudo humano. E estranhamente, o Dr. Manhattan parou. Ele sentiu outro batimento. A marionete estava grávida e em vez de matá-los, Manhattan só os deixou para serem presos. A marionete representa um momento do passado do Dr. Manhattan. É muito poderoso o Dr. Manhattan. Onde ele pode ter sentido a sua humanidade de volta. E por isso, Ozymandias quer usá-la para fazê-lo se lembrar de quem ele era. Assim, voltando e salvando seu mundo da total destruição. E de quebra, fazendo Ozymandias parecer um herói de novo. Ele explica também que a cor azul do Dr. Manhattan é causada por elétrons que vazam do seu corpo. E com isso, ele foi capaz de criar uma forma de rastreá-lo. Assim, independente da realidade que ele esteja, Ozymandias pode encontrá-lo. Nesse momento, uma bomba atômica é jogada em Nova York.
E dentro da nave do Coruja alterada, os 4 tripulantes iniciam uma viagem interdimensional. No universo da DC, vemos Gotham, onde atualmente existem manifestações contra o Batman e existe uma repulsa contra todos os vigilantes, na verdade. É nesse momento que surge a arte. A trilha do Dr. Manhattan os levou até Gotham, até a atualidade. Ao chegar, Ozymandias mantém a Marionete e o Mímico presos, enquanto decide começar a investigar esse mundo com o Rorschach e leva a pequena Bubastis junto, porque a tal forma de encontrar o sinal do Manhattan é com ela. Ela é a bússola. Ozymandias e Rorschach vão até a biblioteca da cidade, onde Adrian faz pesquisas percebendo a grande quantidade de super-humanos existentes ali. E que Manhattan poderia ter criado alguns, ou inclusive ter se passado por algum deles. Ozymandias descobre também quem são as pessoas mais inteligentes desse mundo: Bruce Wayne e Lex Luthor. Assim, os dois vão se separar e conversar com cada um deles. Enquanto Rorschach vai atrás de Bruce, Ozymandias diz que vai atrás do mais inteligente, Lex. Rorschach chega e invade a mansão Wayne, come as panquecas deixadas a Bruce preparadas por Alfred e em pouco tempo, como um bom detetive, descobre a passagem secreta que leva para a Batcaverna. E enquanto Batman estava ocupado pela cidade nocauteando o Chapeleiro Louco, ele é notificado que alguém invadiu a caverna. Ozymandias, por outro lado, chega e invade a LexCorp, onde encontra Lex Luthor no seu escritório. E diz que foi até ali para ter uma conversa de um homem mais inteligente do seu mundo para outro. Ozymandias explica quem ele é e o que ele fez para salvar o seu mundo, e oferece ajudar Lex com o que queira, se ele o ajudar primeiro no que precisa. Só que antes de qualquer coisa, alguém surge dando um tiro em Ozymandias, e ao desviar, o tiro atinge Lex Luthor. O responsável por aquilo era ninguém mais, ninguém menos que Edward Blake, o comediante. Enquanto isso, o Batman volta para a caverna onde encontra aquele estranho, questionando se foi ele quem comeu o seu café da manhã. Nesse momento, descobrimos o que aconteceu no instante em que Ozymandias jogou o comediante pela janela do seu prédio em 1985. Antes de cair, Edward Blake foi transportado pelo Dr. Manhattan até outro lugar, até outra realidade, o universo da DC. Essa busca foi feita em épocas distintas pra gente, mas pro Dr. Manhattan, passado e presente são conceitos abstratos. Por isso, na data atual, ele conseguiu fazer algo diretamente no passado. Por isso, o comediante continuava vivo. E agora, como revanche, dizendo que dessa vez não tá desprevenido ou bêbado, ele começa a atacar Ozymandias, realmente sendo superior. Só que Adrian quebra a janela do prédio e com a sua agilidade tenta amortecer a queda, mas mesmo assim acaba ficando bastante machucado e inconsciente. Na Batcaverna, o Batman confronta o Rorschach, que diz que não é um inimigo, e por ter dificuldades de explicar quem ele é, de onde vem e o que aconteceu ao seu mundo, ele prefere entregar o diário de Walter Kovacs para que o Batman entenda tudo melhor. Enquanto o Rorschach vai tomar um banho e descansar. Em outra parte, num asilo, vemos Johnny Trovoada olhando pela janela numa noite chuvosa, onde ele ainda se sente estranho. E agora se sente triste esperando a sua neta e o filho dela que iriam buscá-lo, mas que nunca apareceram. Nesse lugar, os idosos discutem pelo que assistir na TV, enquanto num dos canais, as notícias das manifestações contra vigilantes e super-heróis aumentam cada dia mais, tendo até mesmo apoio da polícia agora. Isso está acontecendo por um caso chamado a Teoria do Superman. Um pensamento de que, depois que o Superman surgiu no mundo, 97% dos super-humanos existentes estão localizados nos Estados Unidos. Coincidência. Isso seria um indício de que, depois desse surgimento, o governo criou experimentos e modificou humanos para que fossem super seres, numa espécie de corrida armamentista meta-humana. E por mais que a teoria tivesse o nome dele, do primeiro super-herói, o Superman não teria sido forjado, porque o mundo confiava nele. Todos criavam desconfiança com os super seres, mas todos respeitavam o Superman.
Aquele Na símbolo. TV do asilo passa também em alguns momentos um filme antigo chamado O Adiamento, que contava a história de um investigador particular, interpretado por um ator chamado Carver Coleman, que foi assassinado anos depois do lançamento do seu grande filme de sucesso. Enquanto isso, na arte, Marionette e Mímico conseguiram escapar e andam pelas ruas para Aquilo eu ia investigar aprender esse isso por muito misterioso tempo. mundo novo. Eles chegam num bar Cara, onde são confrontados eles dizendo vão que conhecer não o podem usar Coringa. maquiagens ali. O único que pode é o chefe deles, o Coringa. Isso desperta interesse nos dois, que matam todos os presentes no bar e decidem conhecer esse famoso Coringa. Na mansão Wayne, Rorschach tem um pesadelo ao relembrar o dia do massacre de Nova York, onde a criatura de Ozymandias surgiu. Então ele acorda gritando e vê Bruce ao seu lado, dizendo que ele dormiu por quase 24 horas. E ele leu o seu diário. Bruce diz que sabe o paradeiro do Dr. Manhattan. Ele tá no asilo Arkham. Mas é o maior Os detetive dois do partem mundo pra lá. mesmo. E ao chegar, o Batman diz que Manhattan tá localizado numa das celas. Só que isso era uma armadilha. O Batman prende o Rorschach ali no manicômio, pensando que toda essa história era realmente uma grande loucura. O novo Rorschach é Enganou. Red Long, e preso no Arkham, ele relembra da sua infância. Red Botou o é cara no filho de hospício. Malcolm Long, o psiquiatra que tratou Walter Kovacs, o Rorschach original. Red estava na faculdade nessa época e não viu o relacionamento dos seus pais desmoronar enquanto o Dr. Malcolm parecia obcecado com a história do Rorschach. Red dirigia de volta para casa no dia 2 de novembro, quando a criatura de Ozymandias surgiu em Nova York e matou seus pais. Red quase não escapou, mas conseguiu sobreviver. Ali no Arkham, ele é tratado por um psiquiatra chamado Matthew Mason, com quem se recusa a conversar. Esse médico, na verdade, era o Batman disfarçado para ver se conseguia descobrir algo importante. Red não morreu na explosão em Nova York, mas ficou traumatizado e afetado com as visões impostas mentalmente. Na época, ele também foi levado para um hospital psiquiátrico com outros sobreviventes do massacre. Até que um dia, ele escapou da cela e no telhado da instalação conheceu um velho usando uma espécie de lençol como se fossem asas e dizendo que ele podia voar. E para conseguir, ele só precisava visualizar isso na sua cabeça. Esse homem era Byron Lewis, o Mariposa, o antigo integrante dos Minutemen. Os dois se tornaram amigos. Era como se Byron tivesse se tornado um mentor para Red, até o treinando para combates corpo a corpo. Certo dia, o Mariposa voa para presentear Red com coisas do seu pai. Entre eles, o caderno de anotações de Malcolm, onde explicava suas sessões com o Rorschach, mas algumas páginas estavam ausentes. Red passou noites lendo e estudando sobre o caso de Walter Kovacs, até que em 1992 foi revelado que o massacre de Nova York foi causado pelo Ozymandias. Assim, Red passou a odiar Adrian. Ele planejou uma fuga colocando fogo no hospital, mas quando tentava fugir, o Mariposa olhou para as chamas e disse que elas o chamavam. Assim, ele entrou e desapareceu no meio do fogo. Sem entender, Red fugiu e nas suas coisas encontrou uma carta de explicação de Byron deixando o legado para o garoto. Deixando também um mapa para a fortaleza de Adrian e a máscara do Rorschach para que Red se tornasse nele, como uma espécie de forma de homenagear o seu pai que tratou aquele homem. Assim, Red usou o mapa até encontrar Ozymandias e quando entrou na sua fortaleza, o encontrou. Red odiava aquele homem, o homem que matou seus pais. Só que ao confrontá-lo, Adrian diz que tem câncer e que sabe que é um monstro. Mas ele precisava da ajuda do novo Rorschach para conseguir salvar o mundo agora que o seu plano foi descoberto. Red sentiu que essas palavras eram verdadeiras e então passou a acompanhá-lo, mesmo o odiando. Agora, ali no Arkham, Red ouve vozes. Era de uma outra paciente. Se tratava da Saturnia da Legião dos Super-Heróis, uma heroína do futuro perdida nessa época. Não conheço. Ela leu a mente do Rorschach e afirma que precisam sair dali imediatamente para encontrar o Dr. Manhattan, porque ele é o único que pode arrumar tudo isso.
Assim, os dois juntos conseguem fugir Tem do que asilo achar o Arkham. azulão. Enquanto isso, Ozymandias se recuperava no hospital, mas era mantido preso porque foi considerado como o homem que atacou Lex Luthor. Só que Adrian é capaz de escapar Atacou, facilmente. então o Lex tá vivo. Ele volta até a arte e encontra o Batman ali, que diz que leu tudo sobre ele. E os dois começam uma discussão com ideologias opostas, mas ambos se acusando, onde Adrian teria falhado em salvar o seu mundo e o Batman teria falhado em evitar o caos no seu. No planeta diário, Lois e Clark conversam sobre alguém ser o responsável pela teoria do Superman. Isso vem causando a prisão de alguns meta-humanos e a contratação de outros, como por exemplo, a Rússia, que usava o nuclear deles, o Pulsar, como herói nacional e líder de um grupo de super-heróis russos. Lois pensa que Lex Luthor pode ter sido o responsável pela teoria e vai questioná-lo no hospital, enquanto Superman fica do lado de fora para saber se ele mentiria. Mas Lex não era o culpado dessa vez. O nuclear norte-americano foi acusado de ser uma criação do governo dos Estados Unidos, em vez de ter sido transformado em meta-humano num acidente como todos acreditavam, e essa acusação o deixa enfurecido. E enquanto o ódio pelos super-seres só crescia, o Adão Negro abriu as fronteiras do Kahndaq para que qualquer meta-humano que procura refúgio pudesse viver em paz ali. Legal. Mas por isso, ele é acusado de, na verdade, estar criando um exército de super-seres. Na casa de repousos para idosos, vemos que Johnny Trovoada escapou. Um senhor de 102 anos que vem há tempos Mesma coisa, se tem mutantes, preocupando, temos preconceito procurando contra pelo mutantes. seu relâmpago Vamos ou botar os pelos mutantes seus nessa amigos, cidade. por uma Não, tal vamos lâmpada formar um mágica exército. do seu amigo Alan que poderia ser útil. Deixa eles aqui. Que ele sente que tem algo de muito errado. Ele vai até uma essa fábrica, confusão a aí não All tem American como. Steel, onde procura pela tal lanterna mágica. Só que drogados encontram o idoso e começam a atacar. Drogados. Nesse mesmo momento, a discussão entre Batman e Ozymandias acabou fazendo com que eles perdessem o controle da nave. E ao cair, no meio do caos em Gotham, a população ataca o Homem-Morcego, o nocauteando. No topo do departamento de polícia, Marionete e Mímico olham aquele caos e ali mesmo o próprio Coringa surge para confrontá-los. Mas ele é interrompido quando alguns dos seus homens lhe mostram o que encontraram nas ruas. O Batman inconsciente. Ih, rapaz. Enquanto isso, Johnny Trovoada, que estava sendo atacado, foge e encontra a tal lâmpada mágica. Se tratava da Lanterna Verde de Alan Scott. Lanterna E antes Verde. dos drogados chegarem nele, Rorschach e Saturnia surgem para ajudá-lo. Marionete e Mímico são capturados pelos capangas do Coringa, e junto deles está um Batman inconsciente numa cadeira de rodas, e enquanto caminham pelos esgotos, a Marionete lembra do seu passado, de quando conheceu Marcus Miles na loja de bonecos do seu pai. Marcus era um garoto que não falava, e eles fizeram uma amizade tão forte que quando o pai da Marionete se matou por culpa de policiais que o extorquiam, os dois se uniram e mataram os corruptos, fugindo e passando a viver juntos, Caramba. onde se casaram e viviam como criminosos de rua. Para que depois fossem capturados pelo Dr. Manhattan, onde ela teve um filho na prisão que foi levado e ela nunca mais o viu. Enquanto andam pelos esgotos, o Coringa ordena que a Marionete e o Mímico sejam marcados com um J, como se fossem sua propriedade. Mas eles rejeitam e matam os capangas do vilão, o que faz com que o Coringa goste deles e os queira agora não como prisioneiros, e sim como parceiros. Eles seguem para uma Cabeça do reunião de Coringa não vários tem como, supervilões cara. ali nos esgotos, que estão com medo de atuar sozinhos com essas revoltas contra os meta-humanos. Inclusive, eles cogitam buscar refúgio no Kahndaq, ao lado do Adão Negro. Entre certeza. eles está um vilão do nuclear chamado Tufão, que é acusado de fazer parte da teoria do Superman, já que a forma que ele recebeu seus poderes era muito estranha. E acontece que realmente ele era um vilão fabricado pelo governo. Mas independente de qualquer coisa, de qualquer acusação, o Tufão leva um tiro na cabeça dado pelo comediante que acabou de surgir ali. O comediante quer fazer A a limpa? diversão de Edward Blake nesse momento era matar os vilões, inclusive explodindo uma granada no local.
Mas quando ele confronta o Mímico e a Marionete, o comediante é pego de surpresa pelo Coringa, que o eletrocuta, o nocauteando. E a Marionete comenta que talvez ele saiba onde está o Dr. Manhattan, então vão mantê-lo vivo porque eles querem o seu filho de volta. E o Coringa passa a acompanhá-los agora. Em 6 de julho de 1940, um jovem engenheiro chamado Alan Scott pegou um trem que passou por uma ponte que desmoronou. Ele milagrosamente sobreviveu ao segurar uma lanterna verde. Mas dessa vez, o Dr. Manhattan testemunha esse acidente e move a lanterna 15 centímetros, o que faz com que Alan Scott não a pegue, morrendo nesse acidente. O efeito dominó, o efeito borboleta que isso causou, tipo, tem consequências vendo enormes. Um filme e escolhendo, na atualidade, sabe? a teoria do Superman continua a criar conflitos e controvérsias no mundo inteiro. Principalmente agora que o nuclear está sendo fortemente acusado de ter conexão com essa teoria. O Superman é o único farol de esperança no mundo. Na All American Steel, Johnny Trovoada sai com a lanterna que encontrou ali ao lado do Rorschach e da Saturnia agora. Mas nesse momento, Ozymandias surge na arte, tendo sido guiado graças a Bubastis. A primeira Bubastis morreu quando ele tentou desintegrar o Dr. Manhattan, e a partir dela, Ozymandias tentou recriar sua companheira com a assinatura do DNA daquele lugar. Acontece que, ao fazer isso, essa criatura manteve traços da energia do Manhattan também. Por isso, ela se tornou uma espécie de bússola, e ela sentiu o rastro do Manhattan naquela lanterna. Em outra parte, o comediante é torturado pela Marionete para conseguir informações da localização do Dr. Manhattan, mas ele não sabe onde ou quando ele poderia estar. Acontece que ali, o Batman recupera sua consciência e escapa das amarras, iniciando um combate contra o casal de vilões e contra o Coringa. E no meio desse conflito, Ozymandias chega, guiado também por Bubastis, já que existem traços da energia do Manhattan no comediante. Adrian foi até ali porque a energia da lanterna mais a energia do comediante seriam suficientes para que Bubastis se alimentasse disso. O que faria o Dr. Manhattan ser atraído até lá, como se fosse um ímã. E é exatamente isso que acontece. Uma energia azul preenche o local, e o Dr. Manhattan finalmente surge. Ozymandias pede desculpa por convocá-lo dessa forma, mas ele só queria conversar. Com isso, Manhattan faz um círculo e teleporta dali todos os que são do seu universo, deixando de lado apenas Batman e Coringa. Levados para outra parte, Ozymandias começa a explicar. Ele precisa de ajuda. O retorno do Dr. Manhattan é a única forma de trazer paz para o seu universo. Mas Manhattan se nega. Ele está no meio de um experimento com esse universo e não deseja interferir no seu mundo. Manhattan pode sim fazer tudo. A diferença é que não é porque ele pode que ele faz. Ele apenas segue as engrenagens e as cordinhas que controlam o destino e segue isso. Ele não deseja fazer algo ou deixar de fazer. Ele simplesmente não se importa. Tanto que quando Adrian comenta sobre o caso dele ter deixado a Marionete viva, Manhattan diz que não importava que ela estava grávida. Não foi um momento de humanidade. Ele só a poupou porque ele viu o futuro do filho dela e sabe o que ele se tornaria. Entendi, olha aí. Ele também revela que a Marionete, nesse momento, tá grávida de novo. O Rorschach tenta convencer o Dr. Manhattan também, dizendo que Adrian mudou depois que foi diagnosticado com câncer. Ele se arrependeu do que fez e quer de fato salvar o seu mundo. Mas Manhattan revela que Adrian nunca teve câncer. Foi só uma farsa para que o Rorschach aceitasse ajudá-lo. E quando Red confronta Adrian, o Ozymandias diz que isso é verdade. Porque Red só vê o que ele quer ver. Assim como ele quer ver que o seu pai e a sua mãe eram felizes e morreram juntos. Red queria acreditar que o Walter Kovacs e o seu pai eram amigos e por isso ele usa essa máscara. Mas na verdade, o Rorschach quebrou a positividade de Malcolm Long, o que destruiu a sua esperança no mundo e consequentemente destruiu seu casamento. O pai e a mãe de Red morreram, não juntos se amando, e sim
separados, se odiando. Red Caramba. questiona Manhattan se isso é verdade, e ele responde que sim, então ele solta Ozymandias. Adrian volta a conversa para Manhattan questionando por que ele tá nesse universo. E ele explica que foi até ali pensando que poderia encontrar um lugar nesse mundo. Mas ao observar o futuro, ele teve uma visão do que existe de mais esperançoso entre eles, indo na sua direção, mas agora sem esperança. E depois, ele não viu mais nada. Ele diz que estava errado antes quando conversou com Adrian, e que sim, as coisas chegam a um fim. Então ele tá ali para isso, esperando o seu destino. Manhattan os teleporta de volta pro esconderijo do Coringa e ele desaparece de novo. Red espanca Ozymandias nesse momento, e quando o Coringa encosta nele, ele se vira para espancá-lo também, e ao final tira sua máscara e diz que o Rorschach tá morto. Marionete e Mímico mantêm o comediante preso e somem dali, enquanto Ozymandias volta para a arte onde estava Saturnia e Johnny Trovoada. Ele diz que Manhattan recusou seu chamado, mas que agora ele tem um novo plano. Ele pode salvar não só o seu mundo, mas esse também. Vemos então que o Dr. Manhattan partiu para Marte, onde reflete sobre a visão que tinha comentado. Acontece que a tal esperança que ele viu era o Superman, furioso, gritando com ele, com olhos cheios de ódio partindo na sua direção para dar um soco. E depois disso, tudo sumiu. Ele não tem mais visão do futuro. Então ele não sabe o que vai acontecer. Ou o Superman vai destruí-lo, ou ele vai destruir tudo. Um tempo depois, no planeta Diário, Lois recebe uma encomenda misteriosa. Mas nesse instante, notícias mostram um problema. O nuclear cansou de ser acusado e partiu até a Rússia para tirar isso a limpo com o Pulsar. O problema é que esse combate é visto por vários civis e quando ele cai, as próprias pessoas partem para cima dele. O nuclear começa a perder o controle e, sem querer, o seu poder transborda e afeta as pessoas, transformando todos ali em vidro. Depois desse incidente que o mundo testemunhou, o nuclear desapareceu. O Superman voa até o Kahndaq para procurá-lo, e ele encontra o Adão Negro, que explica que mesmo que o nuclear não esteja ali, ele e qualquer um sempre será bem-vindo e protegido. No planeta Diário, Lois abre aquele envelope e encontra um pendrive mostrando imagens da Sociedade da Justiça da América. Mas esse grupo nunca existiu nesse universo. Enquanto isso, o Superman volta para a Rússia, onde encontra o nuclear traumatizado, tentando restaurar um garoto que tinha sido transformado em vidro. O nuclear nunca tinha sido capaz de modificar material orgânico. Aquilo foi totalmente um acidente. Mas o Superman conversa com ele e lhe dá esperança. E acreditando nas suas palavras, o nuclear consegue restaurar o garoto. O problema é que o presidente da Rússia viu esse incidente como um ato político e declara guerra aos Estados Unidos. O Superman surge ali então para ajudar. Assim, ele dá um discurso dizendo que os meta-humanos não deveriam ser julgados dessa forma. Nesse momento, o Batman entra em contato e diz para que o Superman não escolha um lado. Mas isso era tarde demais. Ficar do lado dos meta-humanos, na visão do presidente da Rússia, era ficar do lado dos Estados Unidos e apoiar as ações do nuclear. Assim, é a primeira vez que as pessoas começam a perder a esperança no Superman. O nuclear surge também dizendo que foi um acidente e que pode ajudar. Mas os militares não ouvem e o atacam imediatamente. Inclusive os vidros, com os disparos matando alguns civis transformados em vidro. O Superman tenta impedir um tanque de avançar nas pessoas. Mas isso é visto como ataque contra a Rússia. O caos só piora, e o nuclear começa a perder o controle de novo. Só que o Batman percebe que o pico de energia ali não vem do nuclear, e sim de outra parte. A energia é imensa, uma energia azul que transborda e explode tudo à sua volta, causando um verdadeiro massacre. Nesse momento, a gente vê Ozymandias olhando tudo isso por telas de TV, dizendo que agora começou.
A energia que causou o massacre na Rússia era de táquions, e uma fonte igual a essa existia em Marte, ou seja, Dr. Manhattan. Manhattan viu o ano de 3019 do que seria esse universo, onde um anel da Legião dos Super-Heróis vaga pela galáxia. Mas na atualidade, depois de mexer com a lanterna de Alan Scott, esse anel nunca existiu. Depois do incidente na Rússia, praticamente todos os heróis existentes na Terra partem em direção a Marte para confrontar esse super ser que supostamente usou o nuclear como condutor de energia. Galão de água? Esse ser que eles acreditam que esteja tentando matar o Superman. O Superman, enquanto isso, ainda se recupera da explosão, e o nuclear, separado entre o Ronnie e o Dr. Stan, estão se recuperando também, mas eles não estão na Terra. Eles também foram levados até Marte e agora se fundem de novo. Os heróis chegam no planeta vermelho e os lanternas verdes, junto do nuclear, fazem uma atmosfera artificial partindo em busca do Dr. Manhattan. Legal. O Caçador de Marte é quem lidera e tenta conversar com Manhattan para ver quem ele é e o que ele quer. Mas Guy Gardner toma a frente e parte para a agressividade, dizendo que eles já lutaram contra vários supervilões e ele seria só mais um. O Caçador de Marte lê a mente de Manhattan e vê a visão final que ele tem com o Superman. Então transmite isso a todos os outros que pensam que porque ele acha que o Superman vai destruí-lo, então ele está tentando destruir o Superman primeiro. E antes de qualquer coisa, os heróis avançam e Guy Gardner parte para cima lhe dando um soco extremamente forte que quebra o pescoço do Dr. Manhattan. Mas claro que isso não faz nada com ele. Manhattan apenas se reconstrói e pega o anel de Guy, achando aquilo muito interessante, um poder que nunca tinha visto antes. Os heróis manipuladores de magia se unem para atacar agora, mas aquilo para Manhattan também não é nada. Inclusive, ele explica que a magia é apenas um resquício da criação, apenas erros perdidos por aí. Caramba! Ele acha isso muito interessante também, e vê essa magia, essa novidade, é algo prazeroso, já que no seu mundo a magia não existe. O Batman se recuperava na Batcaverna, lamentando não ter acreditado na história do Rorschach antes. Ele está tentando emitir uma mensagem aos heróis de que o responsável pela explosão na Rússia não foi o Dr. Manhattan. A energia era similar, mas ela não veio de Marte. Eles estão sendo manipulados. Enquanto isso, Lois cuidava do Superman em recuperação e é visitada por Lex Luthor, que diz ter ido em paz. Lex acha que tem algo de muito errado. Foi ele quem mandou aquele envelope para ela sobre a Sociedade da Justiça. Ele acha que alguém mexeu na linha do tempo e esse mundo tá muito errado. Foi o Flash! Em Marte, todos atacam e Manhattan derrota um a um, inclusive o nuclear. Só que a ele, o Manhattan lhe mostra a verdade, o mandando pro instante em que sofreu o acidente que o transformou em meta-humano. Acontece que a teoria do Superman era parcialmente real. O Dr. Stan estava envolvido e envolveu o Ronnie sem que soubesse para que o nuclear fosse criado. Ele é fruto de experimentos do governo realmente para aprender mais sobre os meta-humanos. O Capitão Átomo ataca nesse momento e desintegra o Dr. Manhattan. Mas como a gente já sabe, esse truque não funciona com ele. Assim, quando ele volta, é a vez dele atacar, e com uma única amostra do seu poder, ele nocauteia a todos ali. É nesse momento que Manhattan começa a pensar nas ações das pessoas desse universo, em por que elas lutam e como foi a sua chegada até ali. Depois dos eventos de Watchmen, o Dr. Manhattan disse a Ozymandias que deixaria aquele mundo por outro menos complicado, e nesse momento ele entrou no multiverso. Assim, um universo lhe chamou a atenção, o universo da DC. Ele chegou em 18 de abril de 1938, onde a primeira pessoa que conheceu foi Carver Coleman, um aspirante a ator. Manhattan se aproximou dele e conheceu mais esse mundo através da sua percepção de tempo distinta, vendo o futuro do próprio Carver, como se ele fosse uma espécie de âncora para sua passagem temporal.
Carver se tornaria um ator famoso ao fazer o filme O Adiamento, só que pouco depois ele seria assassinado. 18 de abril de 1938 é o dia em que o Superman apareceu pela primeira vez no mundo, e depois dele vieram vários outros heróis como Alan Scott em 1940. Assim surgiram Jay Garrick como o primeiro Flash, Carter Hall como Gavião Negro, Kent Nelson como Senhor Destino, Jim Corrigan como Espectro, entre vários outros. E inspirados pelo surgimento do Superman, eles criaram a Sociedade da Justiça. Inclusive, entre eles estava Johnny Trovoada, que convocava o seu relâmpago mágico, aquele relâmpago que o idoso agora tanto procurava. Mas acontece que o Dr. Manhattan percebe que algo mudou na linha do tempo e o Superman surgiu em outra data também. Ele foi criado pelos Kent até a morte dos pais numa idade avançada e daí surgiu ao mundo em 1956. Isso se refere ao surgimento do Superman na Terra 1, na Era de Prata, onde ele via a Sociedade da Justiça apenas como gibis no seu universo. Ele tá vendo várias linhas temporais? Depois, o Dr. Manhattan vê que na verdade o Superman, que também foi criado pelos seus pais, surgiu no mundo de novo em outra época, em 1986. Isso se refere ao seu surgimento em O Homem de Aço, logo depois da crise nas Infinitas Terras. Manhattan percebe então que todo o universo é afetado quando o Superman é afetado. Até mesmo no futuro, porque Clark, como Superboy, inspirou heróis do século 31 a criar a Legião dos Super-Heróis. O multiverso reage a ele, já tendo infinitos mundos, ou nenhum, ou 52, todos criados quando ele foi afetado de alguma forma. Isso acontece porque esse universo da DC existe à parte. Ele não é um simples multiverso, ele é um metaverso. Na DC, o universo recorrente dos super-heróis não é só mais um no multiverso. Ele é o centro das informações e ele é quem afeta todo o multiverso. Para confirmar isso, o Dr. Manhattan moveu a lanterna de Alan Scott. Assim, não existiu um Lanterna Verde em 1940, um dos fundadores da Sociedade da Justiça. Sem essa equipe na Terra 2, o Superman da Terra 1 nunca foi inspirado a se tornar um super-herói. Então, quando seus pais sofreram um acidente, na noite da formatura de Clark, eles morreram. Por isso, nunca existiu um Superboy, então a legião de super-heróis também nunca existiu. É por isso que Saturnia e Johnny Trovoada viviam perdidos nesse período de tempo, porque eles não deveriam estar ali. Sem Jonathan e Martha Kent, Clark Kent cresceu mais distante da humanidade. Por isso, quando ele surgiu demonstrando seus poderes, ele era mais sombrio. Esse Superman é a versão dos Novos 52. Essa movida na lanterna causou um efeito dominó que alterou tudo e criou essa nova realidade depois do Flashpoint. Esse é o motivo dos Novos 52 existirem. Mas o metaverso não é passivo. Ele é um organismo que tenta sobreviver. E por isso o Wally West surgiu como uma luz de esperança e ficou ciente que isso tudo foi feito pelo Dr. Manhattan. Isso foi o início do Renascimento. Manhattan sempre foi um ser de inação. Ele viu o comediante matar uma mulher grávida e não fez nada. Ele viu Ozymandias matar 3 milhões de pessoas e não fez nada. Ele tem poder para fazer o que quiser, mas simplesmente não faz. Ele deixa as coisas fluírem. E a sua inação agora estava entrando em colisão com um homem de ação. Manhattan recriou o metaverso e ele se voltou contra o seu criador. É como se o Dr. Manhattan fosse o vilão desse mundo todo. E cabe agora a esperança combater esse mal. Assim, o Superman recuperado agora desperta. Enquanto isso, a Mulher Maravilha tentava convencer os líderes mundiais na ONU a entrar num acordo. Mas nesse instante o Adão Negro invade o local, aproveitando que todos os heróis estavam fora do planeta, o que inicia um grande combate. Desprevenida, ela é derrotada e o Adão diz que ele só se importa com os oprimidos, levando mais meta-humanos ainda ao Kahndaq, realmente criando um exército.
A ação da Mulher Maravilha é vista como apoio aos Estados Unidos, o que faz com que as Amazonas a levem à força para Themyscira, porque não é feitio delas se posicionarem politicamente. Com isso, a tensão no mundo só crescia. A Rússia pedia que os Estados Unidos entregassem o Superman pelo seu suposto ataque ao lado do nuclear. O que faz o General Lane questionar se não seria melhor revelar ao mundo o que eles fizeram. Que a teoria do Superman era parcialmente real. Só uma pequena porção de meta-humanos foi realmente produzida pelo governo, e esse departamento era liderado pelo professor Martin Stein. O Batman lutava contra militares norte-americanos na tentativa de evitar o lançamento de um ataque nuclear, enquanto o Superman despertava na base da Liga da Justiça. O mundo era puro caos. E o relógio do juízo final era movido para 1 minuto da meia-noite. O fim se aproximava. E tudo isso era assistido de longe por Ozymandias. Enquanto isso, Lex Luthor conversa com Lois Lane e conta que vem rastreando várias anomalias relacionadas à linha do tempo atual. Acontece que em todas as partes que o Dr. Manhattan passava por esse universo foram sendo deixadas fotografias. Aquela foto de quando era John Osterman ao lado de Jane Slater num parque de diversões. E Lex encontrou todas elas. Todas as fotos idênticas, espalhadas em vários lugares. Isso era uma prova da anomalia temporal nesse mundo. Na base da Liga, o Superman se veste, enquanto militares surgem para levá-lo ao presidente. Mas ele precisa fazer outra coisa agora. O confronto com o Dr. Manhattan estava prestes a acontecer. Ih, rapaz! Enquanto isso, o Alfred leu o diário de Rorschach e agora vai atrás de Red, que vive nas ruas como mendigo. Mas quando tenta ajudá-lo, Red diz que não é mais Rorschach e foge. Em outra parte, Ozymandias anda pela sua instalação, onde mantém presos Saturnia e Johnny Trovoada. E para Saturnia, ele faz uma revelação. Tudo o que aconteceu até agora foi planejado por ele. O fato de levar a Marionette nessa missão nem foi por ela estar grávida e toda aquela história da humanidade do John. Acontece que o filho da Marionette seria adotado por um casal e ele traria uma alegria tremenda a eles. Um casal onde a mulher tinha sido muito importante para Manhattan. O casal é o Sr. e Sra. Hollis, as novas identidades de Espectral e Coruja. Então a ideia era que o Manhattan lembrasse da Espectral e não da Marionette. Mas a ideia realmente era que Manhattan ajudasse o seu mundo. Só que com a recusa, ele precisou pensar em algo. Foi quando ele estudou mais sobre esse universo e descobriu que ali é um mundo de extremos, impossíveis de se conciliar. Um lugar cheio de esperança e ao mesmo tempo cheio de desespero. A crença do mundo no Superman era o que mantinha tudo unido. Mas para que as coisas mudassem, tinham que chegar ao fundo do poço primeiro. Foi assim que Ozymandias estudou sobre os meta-humanos e percebeu que realmente a teoria do Superman tinha fundamento e vazou informações sobre o envolvimento de Martin Stein para a Rússia, assim criando o caos. E para piorar, foi ele, usando a Bubastis, que fez aquela explosão do nuclear que levaria todos os heróis a rastrear a energia, encontrando o Dr. Manhattan em Marte e, consequentemente, deixando o planeta Terra desprotegido. O plano dele era realmente colocar só o Superman contra o Dr. Manhattan, e ele espera que o Superman vença. Enquanto isso, vemos na frente da Casa Branca o Adão Negro surgindo com um grupo de meta-humanos, incitando uma revolução, dizendo que os meta-humanos deviam se juntar a ele. Nesse instante, o Superman aparece, dizendo que tudo isso foi longe demais. Só que antes de qualquer conflito, vemos o fim da conversa de Ozymandias com a Saturnia. Ela diz que independente do que ele esteja planejando, o Superman vai conseguir impedi-lo. Porque ela própria vem do futuro, inspirada por ele. Mas Adrian questiona se o Superman sabe quem ela é. E nessa realidade, ele não a conhece. Assim, Saturnia desaparece. Ela não faz parte dessa linha temporal. Ela era uma anomalia. Diferente de Johnny Trovoada, que era apenas um deslocado na linha do tempo. Ele era do passado, e o passado
não pode ser alterado. Não sem um poder como o Dr. Manhattan. Na frente da Casa Branca, Adão Negro, com o seu exército particular, não pretende baixar a cabeça, e ao golpear o Homem de Aço, ele voa até a rua onde se levanta e dá de cara com o Dr. Manhattan, onde o conflito final se iniciaria. Ih, rapaz. Enquanto o Dr. Manhattan se prepara para o seu primeiro e último encontro com o Superman, ele reflete sobre o que sempre acreditou, sobre o seu pensamento de que nada termina, e talvez ele estivesse errado, porque ele sabe que esse é o fim. E depois da sua visão do soco do Superman, tudo isso vai ter acabado. Ou ele será destruído, ou ele destruirá tudo. Só que no meio da conversa entre eles, e além do conflito com Adão Negro, surge um grupo de meta-humanos da Rússia atrás do Superman, liderados pelo Poser. 2 grupos de super seres contra o Superman. Enquanto isso, Red é atacado nas Superman ruas tá com um e trabalhão, Alfred hein? conseguiu o salva. Mas Red o rejeita mais uma vez, dizendo que o Rorschach já não existe. Só que nesse momento, o Batman surge também e pede desculpas por não tê-lo ouvido. Só que Red diz que não se importa. Independente da briga entre Superman e Manhattan, o conflito de Estados Unidos e Rússia vai acabar com o mundo de qualquer forma. Não adianta tentar salvar algo que vai acabar de qualquer jeito. Olha o que falam Então aí, ó, Red nos diz que quadrinhos. não vai ajudá-lo e rejeita aquela máscara porque ao vê-la, ele só enxerga monstros. Então o Batman diz que não tem problema ver os monstros. O que importa é enfrentá-los. Isso faz Red ter outra perspectiva sobre o Rorschach. E em vez de usar a máscara para homenageá-lo, ele vai usá-la agora para superá-lo. Boa. Enquanto isso, o caos é desencadeado na frente da Casa Branca e o Superman implora pela ajuda do Dr. Manhattan, mas ele recusa, dizendo que o golpe final vai acontecer em 4 minutos, e esse seria o fim. Ele não vai fazer nada, porque no seu próprio mundo, quando ele quis fazer algo, não adiantou, e o fim era inevitável. Em Metrópolis, vemos Lex terminando de contar a história das fotos para Lois Lane, que deveria escrever um artigo informando ao mundo sobre a mudança na linha do tempo. E então, ele sai dali levando um emissor vibracional dizendo que tem um encontro com alguém. Dr. Manhattan então, antes de não ver mais nada, leva o Superman ao seu limite e conta que ele é o responsável pelas alterações nesse mundo. Ele é o responsável pela destruição de Krypton dessa vez e pela morte dos pais de Clark. Foi ele quem afetou e mudou toda a vida do Superman. Então só resta agora saber se ele vai destruir o Manhattan ou se Manhattan vai se defender desse ataque, acabando com tudo. O Superman então enfurecido, com os olhos vermelhos, parte na direção do Dr. Manhattan como na sua visão, preparando seu punho. E nesse momento, Manhattan apenas aceita. Só que o golpe do Superman não era pra ele. Era pra Poser, que estava bem atrás, pronto pra atacar o Dr. Manhattan. O Superman o defendeu, mesmo ele sendo um ser divino e não precisando. Mesmo ele tendo acabado de contar que alterou tudo, que ele é um vilão pra esse mundo. Acontece que o Dr. Manhattan não via o futuro porque ele só enxergava 2 opções. As opções negativas, matar ou morrer. O mundo de Watchmen sempre foi um mundo negativo, um mundo sombrio, cruel e pessimista. E o Superman lhe mostrou uma terceira opção, a opção de ter esperança e de fazer algo. Porque foram as ações de Manhattan que levaram a esse encontro. Esse significado, aquelas fotos deixadas pela linha do tempo forte. são ações dele, e não um destino que caminha porque quer caminhar. Assim, ele entende. E agora, o Dr. Manhattan vai agir. E tudo vai de fato terminar aqui. Com isso, o universo é apagado. Num pequeno ponto, Krypton explode. Um bebê sobrevivente é enviado para a Terra. O metaverso gira em torno dessa criança. Kal-El pousa na Terra e é encontrado pelos Kent. Em 1940, Manhattan recoloca a lanterna de Alan Scott no lugar, surgindo assim o Lanterna Verde. Isso faz a Sociedade da Justiça ter existido na Era de Ouro. Então, na noite do baile de formatura de Clark Kent na Era de Prata, Jonathan Kent conta que o seu pai lhe contava sobre esses antigos heróis e que algum dia
Clark estaria pronto para mostrar as suas habilidades para o mundo também. Ao sair, antes de sofrer o acidente de carro, Clark surge vestido como Superboy. A existência da Sociedade da Justiça o inspirou a agir. O mundo já não era tão sombrio. Consequentemente, como Superboy, ele inspirou a existência da Legião dos Super-Heróis no século 31. Isso faz, no presente, o anel que restou da Saturnia brilhar, ao mesmo tempo que faz Johnny Trovoada encontrar o seu relâmpago perdido, que era ele próprio. O passado e o futuro são libertados. Assim, enquanto o Superman é atacado na atualidade, na frente da Casa Branca, dessa vez ele tem companheiros. Toda a Sociedade da Justiça da América e toda a Legião de Super-Heróis. Agora, eles lutam lado a lado contra os seus inimigos. E isso inspirou o Dr. Manhattan pela primeira vez na vida. Então ele olha mais uma vez passado e futuro, mas dessa vez refeitos. Em 1938, o Superman aparece em Metrópolis. É o início dos super-heróis. Décadas depois, Barry Allen é atingido por um raio. É o nascimento da força da aceleração, criando o multiverso. Dividindo a realidade pela primeira vez, onde os heróis clássicos são mantidos na Terra 2. Depois da grande crise, a crise nas infinitas terras, a antiga Terra 1, a Terra pré-crise, agora é batizada de Terra 1985. E a cada interferência no metaverso, uma nova Terra era criada no multiverso. Ou seja, o metaverso é o universo oficial. Qualquer alteração ali, o universo que existia antes se torna parte do todo. Como a Terra que o próprio Manhattan criou depois do Flashpoint, que era oficial, e agora é o universo chamado de Terra 52, a Terra dos Novos 52. Em 2020, a realidade do Superman vai ser bombardeada por deuses antigos, mais uma vez distorcendo o metaverso. Em 2 de julho de 2025, uma crise conhecida como Mestres do Tempo vai acontecer, mas o Superman vai estar lá revitalizado. Não importa quantas vezes a sua existência seja atacada, o Superman sempre vai sobreviver, porque a esperança é o centro do metaverso. Em 6 de janeiro de 2026, a linha do tempo vai ser restaurada e vai surgir a Terra 5G, a quinta geração de heróis. Em 17 de junho de 2026, o Superman vai buscar a filha perdida do Batman para que ela possa salvar Damian. Em 10 de julho de 2030, a crise secreta vai começar, onde o Superman vai lutar contra o próprio deus nórdico Thor e será salvo por um gigante verde mais forte que o próprio Apocalipse. Em 12 de abril de 2038, Superman vai aparecer pela primeira vez de novo e a linha do tempo vai mudar, alterando mais uma vez o metaverso. Ou seja, tudo que aconteceu vai continuar existindo, mas em alguma parte do multiverso, porque o que fica como vigente é o metaverso. E isso vai surgir toda vez que o Superman aparecer de novo, como em 2045, em 2162, em 2965. Um foguete sempre vai chegar com uma criança que vai ser amada, se tornando um herói. Assim, Dr. Manhattan agora entende o verdadeiro propósito do Superman. Ele sempre vai guiar a humanidade, e a humanidade vai seguir os seus passos. Até que depois de 1000 anos, isso vai ser levado como ensinamento principal, onde todos vão seguir os passos do Superman. Na atualidade, Manhattan teletransporta todos os do seu mundo ali, e diz que sabe o que Ozymandias fez. Assim, Adrian responde que fez o que precisava mais uma vez, porque o Superman mostrar a esperança para Manhattan o fez salvar esse mundo, e com isso o vai fazer voltar para salvar o deles também. Só que nesse instante o comediante atira em Ozymandias como vingança, e Lex Luthor surge também usando aquela arma especial para retroceder a vibração que o levou até ali, fazendo o comediante ser enviado de volta para o momento que Manhattan o salvou, criando mais uma vez a sequência do acidente, causando a sua morte como deveria ter sido. O Rorschach usa a sua máscara para parar o sangramento de Ozymandias, porque não quer que ele morra. Ele não quer vingança, ele quer justiça.
Então Adrian se espanta dizendo que ele não é como Rorschach. Ele é o novo Rorschach. Dr. Manhattan diz para a Marionete e o Mímico que eles não vão voltar para o seu universo original. Então ela questiona sobre o seu filho. E Manhattan diz que eles devem ficar porque ele vai precisar de algum tipo de âncora nesse universo. Assim como ele teve a sua. E com isso, Manhattan se vai. Manhattan parte ao passado antes, para visitar a sua âncora, o ator Carven Coleman. E agora, conversando com ele e agindo, não só deixando o fluxo seguir, ele muda o futuro de Carver, que não é assassinado e vive feliz o resto da vida até morrer naturalmente em 2005, lhe dando um final feliz. Com as coisas corrigidas, a Sociedade da Justiça promete investigar mais sobre a teoria do Superman para tranquilizar o mundo. E as notícias divulgadas ameaçam o presidente dos Estados Unidos ao impeachment. Martin Stein é preso pelo seu papel no programa governamental, enquanto Ronnie é devidamente tratado pelo que passou. Superman foi perdoado pelo que houve na Rússia, porque Adrian deixou evidências que o inocentavam. E o Batman ficou com o diário de Rorschach na Batcaverna. Com tudo mais tranquilo, Clark e Lois andam pelas ruas a caminho de uma das maiores alterações desse universo. Jonathan e Martha Kent continuam vivos porque eles são o alicerce. É graças a eles que Clark, o Superman, é o ponto de esperança que o mundo precisa. Isso. O Dr. Manhattan afetou o universo da DC. E graças à demonstração de esperança, o Superman afetou o universo de Watchmen. Porque dessa vez, Manhattan vai agir. Ele vai usar o seu poder para arrumar tudo, acabando com a guerra e destruindo todo o armamento nuclear do mundo. Ali, Red visita o túmulo do Mariposa, agradecendo por tudo que ele fez, até mesmo por esconder a verdade sobre o Rorschach e o seu pai. Ozymandias é mantido preso nas empresas Veidt, e na frente, uma órfã chamada Cleópatra aparece todos os dias, obcecada com a sua ascensão e queda. Inclusive, no seu 16º aniversário, com uma Bubastis adulta ao seu lado, ela vai assumir o codinome de Nostalgia. Manhattan poupou Marionete porque viu o futuro do seu filho e sabia que ele traria felicidade para Laurie, a espectral. Mas o real futuro dele ainda estava meio nebuloso, e agora Manhattan entende por quê. Porque o garoto, na verdade, era ele próprio. Manhattan percebe que ele nunca vai ser o herói que o seu mundo precisa, por mais poderoso que ele seja, porque ele não teve o que o Superman teve, o amor e a orientação dos seus pais. Assim, Manhattan cria essa criança e transfere os seus poderes a ele enquanto vai desaparecendo. E ele o envia a um casal que poderia lhe dar o que Jonathan e Martha Kent deram a Clark. Olha isso! Na casa de Dan e Laurie, uma criança bate na porta, onde a filhinha do casal, batizada de Sally, abre. O garoto diz que um amigo dos pais dela o enviou ali, e Dan e Laurie saberiam o que fazer. Com um símbolo igual ao de Manhattan na testa, ele então se apresenta como John o chamava. O seu nome vai ser Clark. E é desse jeito que termina a história. Caramba! Eu não vou me prolongar muito porque o vídeo já tá longo, mas galera, que mensagem de esperança aqui, ó. Que a esperança muda vamos dizer, o futuro de todo mundo. Caramba, não perca a esperança, continue lutando, continue se dedicando, que, como a esperança já diz, né? Tenha esperança. Lute que coisas boas virão. Maravilhoso. Que história linda. Caramba. Eu chego a me emocionar aqui quando eu vejo esse tipo de mensagem. Pô, muito bom. Galera, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e prestigiar demais aqui o Ned All Stars, que ó, explicou perfeitamente, dando detalhes, sabe? Muito direto. Cara, excelente. Mesmo eu não conhecendo o nome de muitos ali, né? Mas, cara, sensacional, principalmente do universo do Watchmen. Mas, cara, incrível. Trabalho impecável. Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Nerd All Stars! Fui!